Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal. Na aula de hoje eu trago para vocês esse belíssimo jogo de cozinha, onde eu vou trazer as explicações detalhadas, carreira a carreira, para você compor aí um jogo de cozinha contendo uma passadeira e 2 tapetinhos menores. Vou dar todas as dicas para você fazer mais largo, mais comprido. Você pode também, com esse mesmo passo a passo, fazer aí um trilho de mesa num fio mais fino, até no fio 6 também fica bacana, e até mesmo um lindo tapetão para sala. É um gráfico já bastante conhecido aí no mundo do crochê, e eu quis trazer esse tutorial completinho aqui para vocês. Bom, a nossa passadeira, ela ficou medindo 1,28 m de comprimento e 58 centímetros de largura. E os 2 tapetinhos menores ficaram com 76 centímetros de comprimento e 58 centímetros de largura também. Essa medida pode variar um pouco, dependendo da tensão do seu ponto, se é mais apertadinho, mais soltinho, e o material que você vai estar utilizando também. E como eu disse, aí no decorrer da videoaula eu dou todas as dicas para você fazer mais largo, mais comprido, se você assim desejar. Uma outra dica bem bacana que eu quero trazer para vocês também, é que você pode fazer a aplicação de flores nesse trabalho, que fica maravilhoso. Bom, pessoal, e os materiais que eu escolhi para executar esse jogo de cozinha foi o fio Apollo da Círculo, o fio 6. Lembrando que você pode também confeccionar aí seu jogo no fio 8, que fica super bacana. Esse fio Apollo aqui, ele contém 1,8 kg, esse novelo maior. Nós vamos precisar de 2,60 kg para a confecção do nosso jogo completo. Apenas com um novelo desse aqui, você consegue fazer a passadeira e um tapetinho menor, tá? Você vai precisar de mais um pouquinho para a confecção do jogo completo, ou seja, 2,60 kg. Essa cor aqui que eu utilizei nessa peça é a 7466. É esse bege bem bacana, eu gosto dessa cor. Lembrando também que você pode trabalhar com o fio de sua preferência e pode fazer na cor de sua preferência também. Vou usar também uma agulha de crochê 3,5 mm, tesoura para os arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. O link está passando aqui no rodapé do seu vídeo e consta também logo abaixo na descrição do vídeo. É só acessar o site e lá fazer suas comprinhas. E é claro que eu não posso deixar de falar da nossa parceira Balacobaco Aromas. Gente, as meninas estão sempre me perguntando o que eu uso nas minhas peças para mandar com esse carinho a mais para as nossas clientes, até mesmo para presentear e a pessoa abrir aquele embrulhinho com todo carinho. São as águas perfumadas para tecidos da Balacobaco Aromas, nossa parceira. E a linha é enorme. Tem também sabonete líquidos, difusores de aroma, spray para ambientes, uma fragrância mais gostosa que a outra. E olha que bacana, vocês têm cupom de desconto que tá passando aqui na telinha para vocês. O link do site consta na descrição do vídeo. Você acessa o site, faz suas comprinhas, você tem 10% de desconto em todo o site, inclusive em box promocionais. Já está com promoção, você ainda coloca o meu cupom e ganha mais 10% de desconto. Então corre lá e aproveita. E eles entregam para todo o Brasil. Então são esses os produtos que eu uso para perfumar os meus crochê e cada cantinho aqui da minha casa. Bom, pessoal, vamos iniciar então aqui o nosso trabalho, dando aqui a nossa laçadinha inicial. Uma dica bastante importante que eu quero já trazer aqui no início da videoaula. Esse início é tanto para a passadeira como para os 2 tapetinhos menores. No decorrer da videoaula eu vou trazer todas as dicas para você fazer o seu trabalho mais largo, mais comprido. Como eu citei no início, você pode fazer como trilho de mesa, pode até fazer um tapetão grande para sala. É muito fácil, eu vou explicar carreira a carreira detalhada e com todas as dicas para a passadeira e para os 2 tapetes menores. Vamos iniciar com um cordão de 93 correntinhas. 1, 2. Uma dica também importante, esse cordão inicial faça moderadamente, nem muito apertado e nem muito soltinho, para que seu trabalho siga retinho do começo até o final. Caso você não consiga trabalhar moderadamente, inicie essas 93 correntes com uma agulha de crochê maior. Por exemplo, eu estou usando a 3,5, você pode iniciar com a de 4 milímetros e depois você retoma o seu trabalho com a de 3,5, tá? Então, eu vou fazer aqui 93 correntes e já volto aqui com vocês.
Prontinho, pessoal, 93 correntinhas aqui trabalhadas e eu já vou trazer a primeira dica para você que quer fazer seu trabalho mais largo ou até mesmo mais estreito. A partir de agora, se você quer o seu trabalho mais largo, você vai acrescentar sempre de 20 em 20 correntinhas, tá? A cada 20 correntinhas acrescentadas, o seu trabalho vai ficar mais largo e com um bloquinho a mais. Eu já vou mostrar para vocês. Quer mais estreito? Diminua 20 correntinhas. Para bater certinho, tem que ser de 20 em 20, tá? Bom, a cada 20 correntinhas que você acrescentar aí no seu trabalho, você vai ficar com um desenho desse aqui a mais na sua peça, tá? Você vai se guiar, olha, por esses desenhos aqui do início, que está incompleto, tá bom? Então, cada 20 correntinhas, um desenho a mais. Tem um modelinho aqui que eu fiz, olha, até em outra cor, para mostrar para vocês. Esse aqui eu acrescentei 20 correntinhas. Esse aqui da nossa videoaula, nós ficamos aqui no início com um total de 1, 2, 3 desenhos. Tem um aqui no começo incompleto e um aqui no final incompleto. Mas os completos foram 3. 1, 2, 3. Nesse modelinho aqui, eu acrescentei mais 20 correntinhas. Então, eu fiquei com um total de 4 desenhos aqui no início. 1, 2, 3 e 4. Um incompleto aqui no início e um incompleto aqui no final. Ou seja, 20 correntinhas, um desenho a mais. Assim, você pode fazer uma manta para sofá, na cor cru, gente. Uma manta vai ficar maravilhoso. Eu vou iniciar uma na cor cru. Aí, eu vou mostrar para vocês lá no meu canal de vlogs, no meu canal de dia a dia, de rotina. Se você não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui para você ir lá fazer parte da minha família também. Onde eu compartilho meu dia a dia, dicas de culinária, arrumação, decoração, enfim. Então, eu faço muitos trabalhos em crochê, onde eu não mostro aqui no canal do crochê e mostro lá no meu canal de vlogs. Aí lá vocês vão ver todo o feedback dessa manta na cor cru, o tamanho que eu fiz, bem bacana para inspirar vocês. Então, corre lá e já se inscreve, fica ligadinho lá também. Ou seja, continuando a nossa videoaula, sempre de 20 em 20 você vai ficar com um desenho a mais. Quer um pouquinho menor? Diminua 20 correntinhas. Aí, aqui no início, você vai ficar com um desenho menor, tá? Bom, são dicas bem fáceis e bem práticas, então. Então, aqui você já sabe como que você vai fazer a sua peça maior. Você pode já iniciar aí fazendo um tapete para sala ou uma manta, como eu acabei de sugerir. Um trilho de mesa também fica bacana. Feito isso, acrescentou 20 correntinhas ou diminuiu, você pode acrescentar de 20 em 20, não precisa ser só 20. 20, um bloquinho a mais. Mais 20, 2 bloquinhos a mais, certo? E o passo a passo segue normalmente. E eu vou trazer mais dicas também para vocês. Feito isso, acrescentou ou não, vamos dar seguimento. Laço o fio, vamos pular 4 correntinhas já trabalhadas, tá, gente? Não conta a laçadinha da agulha. 1, 2, 3, 4. Vou lá na 5ª correntinha, pego só nessa alcinha de cima, um ponto alto. Ou seja, aqui eu já fico com 2 pontos altos, porque as 4 correntinhas que ficou para trás já faz a vez do primeiro. Se você acrescentou correntinha ou diminuiu, não tem problema algum, passo a passo segue tudo normal, tá? Laço o fio, vem na próxima correntinha, só na alcinha de cima, mais um ponto alto, já é meu terceiro. Laço, na próxima, só na alcinha de cima, mais um ponto alto. E seguimos assim até o final, ponto alto sobre cada argolinha trabalhada. Nós vamos ficar aqui no total de 90 pontos altos. Para você que acrescentou, você vai ficar com a quantidade a mais que você acrescentou. Se você diminuiu, também. Então, eu vou adiantar aqui, ponto alto sobre cada correntinha até o final. E já volto aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já estou finalizando, estou com 87 pontos altos, tem mais 3 argolinhas a serem trabalhadas, 88, 89, e na minha última correntinha, o ponto de número 90, 90 pontos altos, certo? Se você acrescentou, você vai ficar com mais, se diminuiu, vai ficar com menos. Próxima carreira. Toda vez que eu for iniciar a próxima carreira, eu sempre vou subir 2 correntinhas aqui no início. 1, 2. Para o meu trabalho seguir bem retinho. Vou virar o trabalho desta forma. Pegar assim e virar. Virei. Laço o fio, vem no próximo ponto. As 2 correntinhas já estão sobre o primeiro ponto, que faz a vez de um ponto alto. Vem no próximo, o segundo ponto. Agora, aqui na segunda carreira, eu vou fazer aqui um grupinho de 12 pontos altos. Então, aqui já é meu terceiro ponto. O quarto, ponto sobre ponto. O quinto. Aqui, meu 10º ponto alto. 11º.
e o 12º. Um bloquinho com 12 pontos altos, tá? Aqui no início e no final do nosso trabalho, sempre por toda essa lateral, nossos bloquinhos vão ser 12 pontos altos, 10, 8 e 6. Nunca vai passar de 12 pontos, tá bom? Então, fiz 12 pontos, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo um ponto alto e no próximo o segundo. Um bloquinho de 2 pontos. Certo? 2 correntes, vou pular 2 pontos de base e iniciar agora um bloquinho de 14 pontos altos. Ponto sobre ponto. Aqui já é o segundo, o terceiro, 13º e 14º. 14 pontos altos. E também aqui no nosso trabalho, somente aqui nessa segunda carreira e lá na penúltima carreira, nós vamos ter bloquinhos de 14 pontos altos, tá? No decorrer do trabalho, não mais. Então, marquem bem, somente aqui na segunda e lá na penúltima carreira, que já já vocês vão entender, serão bloquinhos de 14 pontos. Fiz aqui bloquinho de 14 pontos, 2 correntes. Vou pular 2 pontos, no próximo um ponto alto e no próximo o segundo, um bloquinho de 2 pontos. Novamente, 2 correntinhas de intervalo, pulo 2 pontos, inicio mais um bloquinho de 14 pontos altos. 1, 2, 3 e 14. Mais um bloquinho de 14 pontos. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, mais um bloquinho de 2 pontos. 1 e 2. Novamente, 2 correntes de intervalo, pulo 2 correntinhas aqui de base, 1, 2, e mais um bloquinho de 14 pontos altos. 13 pontos altos e 14, mais um bloquinho. 2 correntes, pulo 2 pontos, no próximo, um ponto alto, e no próximo, segundo, bloquinho de 2 pontos. 2 correntes, vou pular 2 pontos e vou finalizar com um total de 12 pontos, ou seja, deixa eu trazer uma dica para vocês. Reparem que eu fiz 1, 2, 3 bloquinhos de 14 pontos. Aqui é o início com 12 pontos e vamos finalizar com 12 também. Você acrescentou 20 correntinhas, você vai ficar com um bloquinho a mais de 14 pontos, ou seja, um desenho a mais. Se acrescentou mais 20 ainda, 2 desenhos a mais. Então, se você acrescentou para fazer um tapete para sala, uma manta que seja, continua, 2 correntes, pula 2 pontos, mais 14 pontos. 2 correntes, 2 pontos, mais 14 pontos. Exatamente a mesma repetição que fizemos aqui. Assim, você vai ficar com desenhos a mais. No meu caso, são 3 desenhos, pois eu iniciei com 93 correntinhas, tá? Eu não acrescentei. Então, agora eu vou finalizar. 2 pontos, 2 correntes, vou pular 2 pontos. E me restaram aqui para fazer 12 pontos altos, tá? No início e no final, 12 pontos altos. Então, você vai acrescentar a quantidade aí de bloquinhos de 14 pontos e no final você vai finalizar com um bloquinho de 12 pontos, assim como estamos finalizando aqui. Aqui eu já estou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e o 12º, gente, olha, bem aqui na curvinha, tá? Bem na pontinha da correntinha. 12º, 12 pontos altos. Ou seja, se você acrescentou, você também vai finalizar com bloquinho de 12. Porém, aqui no meio, você vai ficar com bloquinhos de 14 pontos altos a mais, ou seja, desenhos a mais. Mas o início e o final são 12 pontos, tá? Bom, vamos iniciar a próxima carreira. Sempre eu vou subir 2 correntinhas aqui no início, que faz a vez de um ponto alto, vou virar a minha peça. Agora aqui, olha, onde era 12 pontos, vão passar a ser 10. Como eu disse, são 12, 10, 8 e 6. Então, agora serão 10 pontos. As 2 correntes estão sobre o primeiro, já faz a vez de um ponto alto, eu venho no segundo. O segundo ponto, o terceiro, até completar 10 pontos. Aqui, meu 9º ponto alto e o 10º. Ou seja, ficou 2 aqui sem estar trabalhando, tá? Fiz um bloquinho de 10 pontos. 2 correntes.
Venho no intervalo de 2 correntinhas da carreira anterior e faço 2 pontos altos. 1 e 2. Nos intervalos, sempre nós vamos trabalhar 2 pontos. Aqui no bloquinho de 2 pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. Já fiquei aqui no total de 4 pontos. Próximo intervalo, 2 pontos. Então, aqui nós crescemos o nosso bloquinho. Onde eram 2 pontos altos, agora são 6 pontos, certo? 2 correntes de intervalo, venho no meu bloquinho de 14 pontos altos, eu vou pular os 2 primeiros e trabalhar ponto sobre ponto e deixar os 2 últimos. Ou seja, eu vou ficar aqui com um bloquinho de 10 pontos altos. Aqui já é o terceiro, o quarto. Aqui o meu 9º ponto alto e o 10º. Pulei os 2 primeiros e deixei os 2 últimos, certo? Faço 2 correntinhas de intervalo. Nos intervalos, sempre eu vou fazer 2 pontos, então, 2 pontos altos. No bloquinho de 2 pontos da carreira anterior, ponto sobre ponto. E no próximo intervalo, 2 pontos altos. Já repetindo o que fizemos ali no início, ficando com um bloquinho de 6 pontos altos agora, olha. Vamos repetir novamente o de 10 pontos. 2 correntes, venho no bloquinho de 14 pontos da carreira anterior, pulo 2. A partir do terceiro, eu inicio ponto sobre ponto e deixo os 2 últimos. Ou seja, nós vamos ter agora um bloquinho de 10 pontos. Fiz aqui o bloquinho de 10 pontos, deixei os 2 últimos sem trabalhar também, assim como pulamos os 2 primeiros. 2 correntinhas de intervalo, novamente repetindo aqui, ó, 2 pontos altos no intervalo, ponto sobre ponto da carreira anterior, e mais 2 pontos altos no próximo intervalo, bloquinho de 6 pontos. Ou seja, tudo que estamos fazendo em um, nós vamos repetir nos demais. Então, se você tem mais bloquinhos, tudo que está fazendo aqui, você vai repetir nos demais também, tá? Olha aqui, meu último bloquinho de 14 pontos. 2 correntes, vou pular 2 pontos e trabalhar ponto sobre ponto e deixar os 2 últimos, ficando com um bloquinho de 10 pontos agora. Fiz aqui meu bloquinho de 10 pontos, 2 correntes, venho no intervalo, 2 pontos altos, meu último bloquinho aqui de 6 pontos também. Ponto sobre ponto da carreira anterior. Já estou com 4 pontos. E no meu último intervalo, 2 pontos altos, ou seja, um bloquinho de 6 pontos, certo? 2 correntes, venho aqui no meu bloquinho de 12 pontos, vou pular os 2 primeiros, 1, 2, e trabalhar o restante, ou seja, um total de 10 pontos, assim como nós iniciamos. Aqui o meu 9º ponto alto. E o 10º, gente, sempre, olha, bem no pezinho da segunda correntinha. Se você vira o seu trabalho da maneira certa, olha, fica bem fácil você fazer esse último ponto alto aqui. Então, 10 pontos altos. Lembrando mais uma vez, se você acrescentou aí correntinha, você vai ficar com mais quantidade de desenhos, tá? Somente no último você finaliza dessa forma aqui, tá bom? Bom, nossa próxima carreira, sempre 2 correntinhas iniciais, vira o trabalho, e se na carreira anterior aqui eu tinha 10 pontos, agora eu terei 8, sempre é 2 a menos. Então, as 2 correntinhas já contam como primeiro, laço o fio, vem no próximo, meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro, aqui o quarto, o quinto, ponto sobre ponto, o sexto, o sétimo, e o 8º. Deixo os 2 últimos sem estar trabalhando, tá? 8 pontos altos. 2 correntes. No intervalo de correntinha, sempre 2 pontos, então 2 pontos altos. Aqui eu tenho um bloquinho de 6 pontos da carreira anterior. Eu vou fazer ponto sobre ponto em cada ponto da carreira. Trabalhando aqui ponto sobre ponto, eu já tenho um total de 8 pontos, contando com os 2 do intervalo. Veio no próximo intervalo, 2 pontos. Fiquei com um bloquinho de 10 pontos altos, certo? 2 correntes. Tenho aqui à frente um bloquinho de 10 pontos da carreira anterior. Laço, vou pular 2 pontos
e trabalhar ponto sobre ponto, deixando o último também sem trabalhar. Ou seja, agora o meu bloquinho vai ficar com 6 pontos altos. Já tenho 3, 4, 5 e 6. Pulei os 2 primeiros e deixei os 2 últimos. Então, essa será a nossa repetição. Tudo que fez aqui vai repetir na frente e o que fez aqui também nos demais. Ou seja, já tenho mais um bloquinho pequeno aqui na frente de 6 pontos, igual aqui. 2 correntes, vou repetir o mesmo procedimento. No intervalo, 2 pontos altos. Sobre o bloquinho de 6 pontos da carreira anterior, ponto sobre ponto. Já tem aqui um total de 8 pontos, contando com os 2 aqui do intervalo. Aqui no próximo intervalo eu faço mais 2, fico com um bloquinho de 10 pontos. Já repeti o que eu fiz aqui. Agora, eu vou repetir este. 2 correntes, venho no bloquinho de 10 pontos, pulo 2 e trabalho ponto sobre ponto e deixo os 2 últimos. Ficando com um bloquinho de 6 pontos altos agora. Aqui já é o quarto, o quinto e o sexto. Deixei os 2 últimos também, certo? 2 correntes, aqui é onde eu estou aumentando meu bloquinho, no intervalo sempre 2 pontos. No bloquinho de 6 pontos, ponto sobre ponto. Finalizando aqui, no próximo intervalo, 2 pontos. Fiquei com um bloquinho de 10 pontos altos. 2 correntes, vou repetir aqui no meu bloquinho de 10 pontos. Pulando os 2 primeiro, ponto sobre ponto, ficando com um total de 6, deixando os 2 últimos. Seis pontos altos, 2 correntes, e agora é meu último bloquinho menor aqui. No intervalo, sempre 2. No bloquinho de 6 pontos, ponto sobre ponto. Finalizando aqui, já tenho um total de 8 pontos, no intervalo, 2. Totalizando 10 pontos, certo? Estamos dessa forma aqui. Para finalizar, 2 correntes, venho no bloquinho de 10 pontos da carreira anterior, pulo 2 e faço os restantes, que são 8, assim como nós iniciamos. Então, aqui eu já estou finalizando mais uma carreira juntinho com vocês, ponto a ponto. Aqui já estou no total de 5 pontos altos, aqui o sexto, o sétimo e o oitavo, lembrando mais uma vez, sempre aqui no pezinho da segunda correntinha, olha, pois estamos subindo 2 no início de cada carreira. 8 pontos altos. E vai seguindo, gente, bem retinho, tá? Fazendo dessa forma que não tem erro. Vamos iniciar, então, nossa próxima carreira, 2 correntes, vira o trabalho, e se na carreira anterior era 8 pontos, agora serão 6. As 2 correntes faz a vez do primeiro, eu venho sobre o segundo ponto, 2 pontos altos já. No próximo, terceiro, no próximo, quarto, aqui o quinto e o sexto, sempre deixando 2, tá? E aqui é assim, 12, 10, 8 e 6. Parou, tá bom? Marca isso aí, porque se uma hora der 7, o número diferenciado, 13, é porque tem algo errado, tá? Então, é bom vocês marcar, memorizar, para vocês seguir com essa atenção aí. Agora, nós vamos fazer 2 correntes de intervalo. No intervalo aqui, sempre 2 pontos, então, 2 pontos no intervalo. Aqui, nós tínhamos um bloquinho de 10 pontos na carreira anterior. Então, aqui eu tenho um bloquinho de 10 pontos da carreira anterior. Já fiz 2 no intervalo, sempre no intervalo vamos ter 2 pontos. Aqui, eu sigo ponto sobre ponto até completar 6. Então, já tenho 3, 4, 5 e 6, contando com os 2 do intervalo. Então, eu já dividi meu bloquinho, era 10. Tenho 2 no intervalo, ponto sobre ponto, completei 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, me restaram 4 pontos a serem trabalhados. Trabalho ponto sobre ponto, esses 4 pontinhos. 4. E no intervalo, sempre 2. Então, 5 e 6. Ou seja, eu dividi o meu bloquinho, que era 10, em 2 de 6. 2 correntes.
Tenho à frente o bloquinho de 6 pontos, 2, 4, 6, da carreira anterior. Laço, vou pular 2 pontos, no próximo 1 ponto, no próximo segundo. Só isso. 2 correntes. Novamente, o nosso bloquinho de 10 pontos. O que devemos fazer no bloquinho de 10 pontos? Dividir em 2 de 6. Então, no intervalo, sempre 2. 1 e 2. Trabalho mais 4 à frente, ponto sobre ponto. Então, aqui o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Já dividi. 6 pontos. 2 correntes. Pulo 2 pontos de base e me restaram 4 pontos. Trabalho ponto sobre ponto. Já tenho 4. E no intervalo 2, 5 e 6. Então, eu já dividi novamente meu bloquinho em 2 bloquinhos de 6 pontos. Então, essa será a nossa sequência. Sempre dividir no bloquinho de 10 pontos. E aqui, ó, ficando com 2 pontos. Vou repetir mais uma vez essa parte. 2 correntes, venho no bloquinho onde era 6 pontos, pulo 2. No próximo, eu faço 1 ponto e no próximo, segundo. Deixo os 2 últimos. 2 correntes, já cheguei novamente no bloquinho onde eu vou dividir, tá? Então, eu vou um pouquinho mais rápido. No intervalo, sempre 2. Aqui, eu trabalho ponto sobre ponto até eu completar 6. Então, aqui o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. 2 correntes. Pulo 2 pontos de base e me restaram 4. Ponto sobre ponto. Já tenho 4 pontos e no intervalo 2. O quinto e o sexto. Já dividi mais um bloquinho. 2 correntes, vou para o bloquinho de 6 pontos, onde agora estamos ficando com 2, aliás, perdão. Pulo 2, no próximo 1 ponto e no próximo segundo. Bloquinho de 2 pontos. 2 correntes. Agora, meu último bloquinho de 10 pontos, onde eu vou dividir em 2 bloquinhos de 6 pontos. No intervalo, sempre 2, memorizem isso aí, tá, gente? Aqui, ponto sobre ponto, até eu completar 6. Então, aqui já é o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. 6 pontos. 2 correntes, pulo 2 pontos, faço os 4 restantes. 1, 2, 3 e 4. No intervalo, sempre 2. Então, o quinto e o sexto. Ficamos assim nessa carreira. Olha como que já tá formando aqui nossos desenhos. Faço 2 correntes para finalizar, venho no bloquinho de 8 pontos, pulo 2 e faço 6 restantes, assim como nós iniciamos. Ponto sobre ponto. E aqui o meu sexto ponto, bem no pezinho, olha, da segunda correntinha. Bom, pessoal, iniciando a nossa próxima carreira, 2 correntinhas, viro novamente o meu trabalho e lembrando, lembra que eu falei que eram 12, 10, 8 e 6? Então, aqui era 6, agora vai voltar a ficar com 8, vamos voltando até chegar no 12, tá? Então, as 2 correntinhas já faz a vez do primeiro, venho no próximo o segundo, ponto sobre ponto, o terceiro. Aqui o meu sexto ponto alto, vim trabalhando ponto sobre ponto e no intervalo 2 pontos altos. Então, eu fiquei no total de 8 pontos agora, tá? Lembrem bem isso também. 12, 10, 8 e 6. E depois começa tudo novamente. 8, no próximo 10, no próximo 12. Depois a gente começa a diminuir novamente, tá? Então, vamos lá. 8 pontos altos, 2 correntes. Vem aqui no bloquinho, onde eu tenho 2 divisões de 6 pontos. Eu vou pular 2 pontos iniciais, no próximo eu inicio ponto sobre ponto. Já tenho 4. No intervalo de correntinha, eu faço 2 pontos. Sempre no intervalo, nós vamos trabalhar 2 pontos, tá? Então, aqui eu já tenho um total de 6. Venho no próximo bloquinho, trabalho 4 pontos, ou seja, eu deixo os 2 últimos. Então, eu venho ponto sobre ponto, em 4 pontos.
Vou ficar aqui no total de 10 pontos. E aqui o meu quarto ponto. Olha só como que nós ficamos. Tinha 2 bloquinhos de 6 pontos, eu pulei 2 pontos iniciais, ponto sobre ponto no intervalo 2. E aqui 4 pontos, total de 10 pontos altos, certo? 2 correntes. Agora aqui onde que eu tinha 2 pontos, volta a ficar com 6, ou seja, no intervalo sempre 2. 2 pontos altos, ponto sobre ponto, e no próximo intervalo, 2 pontos altos. Então, eu fiquei aqui no total de 6 pontos, certo? E agora, nós seguimos repetindo o mesmo procedimento, sempre 10 pontos, 6 pontos, 10 pontos, 6 pontos, distribuídos dessa forma. 2 correntes, venho no bloquinho onde era 2 bloquinhos de 6 pontos, eu pulo 2 pontos, trabalho ponto sobre ponto, um total de 4 pontinhos aqui, olha, 2, 3 e 4. No intervalo, sempre 2 pontos, então, já fico com 5 e 6. No outro bloquinho de 6 pontos, eu trabalho os 4 primeiros, deixando os 2 últimos. Ficando aqui no total de 10 pontos altos. E aqui o 10º. Certo? Desta forma. Novamente, eu vou repetir meu bloquinho de 6 pontos. 2 correntes, vem no intervalo, 2 pontos altos, sempre. Ponto sobre ponto da carreira anterior, que são 2, já tenho um total de 4. Próximo intervalo, 2 pontos, ficando com um bloquinho de 6 pontos altos. Certo? 2 correntes e vou repetir novamente aqui meu bloquinho de 10 pontos. Pulo 2, faço os 4 restantes. No intervalo, sempre 2, então, já tenho um total de 6. No outro lado do bloquinho, que são 6, eu trabalho os 4 primeiros, totalizando 10 pontos, deixando os 2 últimos. Certo? É só repetição. Nós repetimos, olha, aqui no primeiro, o mesmo procedimento que repetimos aqui. E no bloquinho de 6 pontos também. E assim vai formando os nossos desenhos. 2 correntes, mais uma vez, bloquinho de 6 pontos. No intervalo, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto da carreira anterior, que são 2. E no próximo intervalinho à frente, 2 pontos altos. Ficando aqui com um bloquinho de 6 pontos altos, certo? 2 correntes, meu último bloquinho agora, que estão divididos em 2 de 6. Vai ficar com um de 10. Pulo os 2 primeiros, ponto sobre ponto aqui nos da frente, que são 4. No intervalo, sempre 2, então, já fico com um total de 6. Nos demais aqui, eu trabalho um total de 4 pontos, deixando os 2 últimos. E totalizando 10 pontos. Certo? Desta forma. Para finalizar, 2 correntes, venho no intervalinho e faço 2 pontos altos. 1 e 2. E ponto sobre ponto no restante, que são 6, totalizando 8 pontos. Assim como nós iniciamos esta carreira. Aqui já tenho 2, 3, 4, 5, 6... 7, e o 8º bem no pezinho da segunda correntinha. E finalizamos mais uma carreira. Próxima carreira, 2 correntes, viro novamente o meu trabalho e sempre vou me atentar aqui, ó, aonde era 8 na carreira anterior, agora serão 10, tá? Nós estamos aumentando agora. Nós iniciamos aqui, ó, 12, depois 10, 8, 6. Começamos a aumentar. 8, agora 10, depois 12. Aí, começamos a diminuir novamente. Sempre assim. Laço o fio, vem no próximo ponto, ponto sobre ponto. Aqui, já estou no total de 8 pontos altos, vim trabalhando ponto sobre ponto. No intervalo, eu faço 2. Então, agora, eu fico no total de 10 pontos altos. E lembrando que lá no final, devemos finalizar com 10 pontos também. Exatamente igual iniciamos. Faço 2 correntes, venho aqui no grupinho onde era 10 pontos altos da carreira anterior, eu vou pular os 2 primeiros
e trabalhar ponto sobre ponto e deixar os dois últimos. Ou seja, agora nós vamos ficar com um bloquinho de 6 pontos. Já tenho aqui o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. 6 pontos altos. Pulei os dois primeiros e deixei os dois últimos. E o nosso bloquinho já está se formando, certo? 2 correntes. Laço o fio, vem aqui onde que meu bloquinho era 6 pontos. No intervalo, eu faço 2. No bloquinho de 6 pontos da carreira anterior, eu trabalho ponto sobre ponto. Já tenho um total de 8 pontos altos, ponto sobre ponto e 2 no intervalo. Próximo intervalo, 2 pontos altos. Então, eu fiquei no total de 10 pontos agora, certo? 2 correntes e vamos repetir o mesmo procedimento aqui no nosso próximo bloquinho, que é exatamente igual esse aqui. Laço o fio, eu pulo 2 pontos primeiro, trabalho ponto sobre ponto, ficando no total de 6 pontos, deixando os dois últimos sem trabalhar. Aqui já é meu quarto ponto, o quinto e o sexto. Exatamente igual fizemos aqui. 6 pontos, pulei os dois primeiros e deixei os dois últimos. 2 correntes e vamos repetir o procedimento que fizemos aqui. Aonde era 6, vai ficar com 10 pontos agora. Sendo 2 aqui no intervalo. Ponto sobre ponto no bloquinho de 6 pontos, já vai totalizar 8 pontos altos. Aqui o meu 8º ponto e no intervalo de correntinha, 2 pontos altos, ficando no total de 10 pontos. Faço 2 correntinhas de intervalo e repito o mesmo procedimento aqui no bloquinho de 10 pontos. Eu pulo os dois primeiros e trabalho ponto sobre ponto até completar 6 pontos, deixando também os dois últimos sem estar trabalhando. Aqui o meu 5º ponto e o 6º. Ou seja, pulei os dois primeiros e deixei os dois últimos. 2 correntes e o mesmo procedimento agora no bloquinho menor. Ou seja, eu estou acompanhando com vocês cada ponto, carreira a carreira. É repetição aqui, olha, mas eu prefiro acompanhar juntinho com vocês para não ter erro aí, tá? Aqui o meu bloquinho de 6 pontos, eu venho no intervalo, faço 2. Ponto sobre ponto no bloquinho de 6. Vou ficar no total de 8 pontos. Completando aqui meu 8º ponto alto, no intervalo eu faço 2, ficando com 10 pontos. Certo? 2 correntes, meu bloquinho agora onde era 10 pontos, vai ficar com 6. Eu pulo os dois primeiros, trabalho ponto sobre ponto e deixo os dois últimos. Completei aqui 6 pontos altos, 2 correntes. Venho no intervalo, 2 pontos altos e sigo trabalhando ponto sobre ponto aqui para finalizar. Aqui o meu 9º ponto alto e o 10º bem no pezinho da segunda correntinha aqui, olha. 10 pontos altos, assim como nós iniciamos a nossa carreira. Próxima carreira, 2 correntes, viro sempre o trabalho dessa forma aqui. E agora, se na carreira anterior era 10, agora vamos ficar com 12 novamente, tá? Lacei o fio, ponto sobre ponto, nos demais. Bom, trabalhando aqui ponto sobre ponto, já tô no total de 10 pontos altos. No intervalo, eu faço 2. Ficando agora com um bloquinho de 12 pontos. Então, gente, aqui nessa lateral sempre será assim, tá? 12 pontos, 10, 8 e 6. Depois começa tudo novamente, aumentando. 8, 10, 12. Aí começa novamente, a gente vem diminuindo. Na próxima carreira, 10, na próxima 8 e na próxima 6, tá? Diminui e aumenta, diminui e aumenta. Sempre essa mesma quantidade aqui, tanto no início como lá no final. Feito aqui, então, 12 pontos, eu faço 2 correntes. Venho aqui onde eu tenho um grupinho de 6 pontos, eu pulo 2, no próximo eu faço um ponto e no próximo o segundo. E aqui, olha, eu já finalizei um desenho, tá vendo? Ele finaliza assim com 2 pontos, inicia com 2 pontos e finaliza com 2 pontos. Já finalizamos aqui o nosso balãozinho. Faço 2 correntes, venho no próximo bloquinho, onde eu tenho um grupinho de 10 pontos. Então, eu vou dividir esse bloquinho em 2 bloquinhos de 6 pontos.
No intervalo, eu faço 2. Aqui eu faço 4 pontos altos, sendo ponto sobre ponto, totalizando 6, contando com os 2 que eu tenho aqui no intervalo. Então, olha só, já tenho 2, 4, 5 e 6. Trabalhei 4 pontos aqui, ponto sobre ponto, e 2 no intervalo. Já repetindo, olha o que fizemos lá na nossa 1, 2, 3, 4, quinta carreira, tá vendo? 2 bloquinhos de 10 pontos. É outro desenho aqui se formando. Então, 6 pontos altos, 2 correntes. Pulo 2 pontos, me restaram 4. Trabalho ponto sobre ponto e no intervalo 2. Aqui meu quarto ponto e no intervalo 2, ficando com um bloquinho de 6 pontos também. Certo? Então, eu já dividi em 2 de 6. 2 correntes, e aqui é onde nós vamos diminuir. O bloquinho de 6 pontos passam a ficar com 2. Pulo 2 pontos, no próximo 1 ponto, no próximo o segundo. Já repetimos, finalizando o nosso desenho assim como aqui. Então, é assim, 2 pontos, vai dividir o bloquinho. 2 pontos, agora nós vamos dividir o bloquinho. 2 correntes, vem no intervalo, 2 pontos altos. No bloquinho de 10 pontos à frente, eu trabalho 4. 1, 2, 3 e 4. Totalizando 6 com os 2 do intervalo. 2 correntes, pulo 2 pontos, me restaram 4. Eu trabalho ponto sobre ponto. O segundo, o terceiro e o quarto. E no intervalo, eu faço 2, completando o meu bloquinho de 6 pontos. Certo? Dessa forma. 2 correntes, venho no meu bloquinho de 6 pontos, pulo 2, no próximo trabalho 1 e no próximo segundo. 2 correntes, venho novamente dividir meu bloquinho, olha. 2 pontos altos no intervalo. Ponto sobre ponto aqui até completar 6, ou seja, 4 pontos altos à frente, o terceiro e o quarto. Contando com os 2 no intervalo, tenho 6. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, trabalho os 4 restantes. 1, 2, 3 e 4. E no intervalo, faço 2. Ficando com um bloquinho de 6 pontos também. 2 correntes, aqui onde era 6, pulo 2, no próximo, 1 ponto alto e no próximo, o segundo, ficando com um bloquinho de 2 pontos. 2 correntes, e para finalizar, meus 12 pontos, sendo 2 no intervalo e ponto sobre ponto. Bom, pessoal, eu trabalhei aqui com vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, carreira a carreira, ponto a ponto. Agora é só repetição e eu vou explicar exatamente a partir de qual carreira você vai só dar continuidade olhando no seu próprio trabalho, onde já está prontinho. Você vai olhando e repetindo nas próximas carreiras, tá? Nós vamos iniciar a 9ª carreira, 2 correntes, virou o trabalho. Vamos sobrepor ponto sobre ponto nos demais e sempre lembrando aquela regrinha aqui no início e no final. Se na carreira anterior era 12 pontos, agora serão 10. Só vai até 12. Chegou no 12, começa a diminuir. Tudo novamente, 10, 8 e 6. Chegou no 6, começa a aumentar. 8, 10 e 12. E assim por diante, tá? Sempre. Então, se na carreira anterior era 12, agora serão 10. Já tenho 2. Sigo trabalhando ponto sobre ponto até completar 10. Aqui já é meu 9º ponto e aqui o 10º, ou seja, eu deixo os 2 últimos sem trabalhar. Faço 2 correntes e vamos seguir. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão colocar um marcador, um fio de outra cor, um grampo, um alfinete que seja, lá na 3ª carreira. 1, 2, 3. Vai marcar essa 3ª carreira. Porque a partir de agora, onde eu estou iniciando com vocês, aqui na nossa 9ª carreira, olha, eu vou marcar também, será só repetição.
Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, tudo igual. Assim você vai formando mais um desenho, tá vendo? Que até aqui a gente formou um desenho. Então, aqui, a nona, já estamos repetindo a terceira. Esta aqui ainda vou estar com vocês, para vocês entenderem que é só repetição. E eu vou pedir para vocês colocarem a marcação na terceira carreira e sempre ir olhando. Aí sobe o marcador para a próxima, repete a próxima. Sobe o marcador para a próxima, repete. Se você não entender, é só voltar o vídeo, tá? As duas primeiras carreirinhas são diferentes, tá? Agora a gente começa a fazer modificação. Então, eu fiz aqui os 10 pontos altos, exatamente igual à terceira carreira. Duas correntes, o que que eu tenho à frente? Um bloquinho de 6 pontos. Então, eu olho lá, 6 pontos. Seno 2 no intervalo, 1 e 2. Ponto sobre ponto da carreira anterior, que são 2 pontos, já tem um total de 4. E 2 no próximo intervalo, ficando no total de 6 pontos. Ou seja, eu estou seguindo com vocês e acompanhando a terceira carreira, que é exatamente igual, aonde eu pedi para vocês colocarem o marcador. Terminou essa carreira? Passa o marcador para a próxima e repete tudo que fez na próxima. E assim por diante. Você vai só subindo o marcador e executando o seu trabalho. É muito gostoso fazer esse trabalho. Não dá dor de cabeça, não tem erro, tá? Feito os 6 pontos, o que que tem a seguir? Duas correntes, pulo 2 pontos, um bloquinho de 10 pontos. Então, eu vou fazer igual. Duas correntes, pulo 2 pontos, nos próximos pontos sobre ponto até completar 10. 1, 2, 3, 4. Tenho um intervalo à frente, faço 2. Então, já tenho 5 e 6. E aqui, ponto sobre ponto, até completar 10. Já tenho 7, 8, 9 e 10. Prontinho. Certo? É só olhar lá na terceira carreira. E como eu expliquei, depois a próxima e assim por diante. Vai olhando. 10 pontos. O que que vem à frente? Duas correntes, pulo 2 pontos, bloquinho de 6 pontos. Duas correntes. Deixo esses dois últimos, vou pular. No intervalo, 2 pontos. Ponto sobre ponto da carreira anterior, que são 2. Já tenho um total de 4. E no próximo intervalinho à frente, 2 pontos, ficando com um bloquinho de 6. Duas correntes e sigo. Vou olhar aqui o que tem à frente, já é repetição novamente, bloquinho de 10 pontos, igual fizemos aqui. Ou seja, duas correntes, vou pular 2 pontos sobre ponto no intervalo 2 pontos sobre ponto até completar 10. Chegando aqui novamente, bloquinho de 6. Tá? Repetindo o que fizemos aqui, é só olhar na terceira carreira e repetir ali. Então, eu vou adiantar mais essa carreirinha aqui agora sem vocês, tá? Que é só olhar lá na terceira carreira. Bloquinho de 10 pontos, vou pular os dois primeiros, exatamente igual na terceira carreira. Ponto sobre ponto. Vocês podem falar, Edilene, a terceira carreira tá um pouco diferente. Sim, gente, porque aqui os 10 pontos, eles estão inteiros, tá? Aqui a gente tá tendo que preencher o espaço para dar um total de 10, mas é 10 pontos. Então, se você se guiar por aqui, não tem erro. Aqui já tenho 3, aqui o quarto, no espaço 2, então, já tenho 5 e 6. E aqui, ponto sobre ponto até completar 10. 7, 8, 9 e 10. Deixo os dois últimos, duas correntes, faço meu bloquinho de 6 pontos e sigo até o final. Bom, aqui já estou finalizando a minha carreira, bloquinho de 6 pontos, duas correntes, aqui eu vou pular 2 pontos e fazer ponto sobre ponto nos demais, ou seja, ficando com bloquinho de 10 pontos, assim como nós iniciamos a nossa carreira, tá? Aqui já é o meu quarto ponto. Aqui o nono. E o 10º sempre na segunda correntinha, bem no pezinho, certo? Bom, agora ficou fácil, né? Terminou a terceira carreira, sobe o marcador lá para a quarta carreira. Edilene, mas eu vou virar o meu trabalho, não tem problema. Pega outro marcador, outro fio e marca o outro lado, a quarta carreira agora. Duas correntes, virou o trabalho. Agora, então, eu vou acompanhar a minha quarta carreira. 1, 2, 3, 4.
Coloco lá um marcadorzinho, um alfinete, alguma coisa para me guiar. Sobe o alfinetinho. Lá na quarta carreira, depois na quinta, na sexta, na sétima, vai subindo, você vai ir repetindo. É bem fácil. Então, o que fiz na quarta carreira? Um bloquinho aqui no início de 2, 4, 6, 8 pontos. 2 correntes já faz a vez do primeiro, vem no próximo o segundo. Aqui meu 7º ponto e o 8º, ou seja, deixei 2 ali no final sem trabalhar. 8 pontos. 2 correntes, vou olhar lá na quarta o que eu fiz depois. Um bloquinho de 10 pontos altos. Olha, na carreira anterior era 6, eu faço 2 no intervalo. Sempre no intervalo vamos ter 2 pontos. No bloquinho de 6 pontos eu faço ponto sobre ponto, já vou ficar no total de 8 pontos. Completando aqui meu 8º ponto, no intervalo eu faço 2. Aí, eu fico no total de 10 pontos, exatamente igual a minha quarta carreira, é só repetição. 2 correntes, vou olhar lá o que eu fiz a seguir, um bloquinho de 6 pontos. E aqui eu tenho à frente um bloquinho de 10 pontos, o que eu faço? Eu pulo os 2 primeiros, faço ponto sobre ponto até completar 6, deixando os 2 últimos também. Aqui já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Pulei os 2 primeiros e deixei os 2 últimos sem trabalhar. 2 correntes e sigo repetindo. Agora é o meu bloquinho de 10 pontos, onde era 6 passa a ser 10, 2 no intervalo, ponto sobre ponto, 2 no outro intervalo. É só olhar o que fez na quarta carreira. Terminou essa? Passa o marcador para a próxima, repete tudo que fez na próxima. Terminou, passa para a próxima e segue só repetindo, subindo o seu marcador. Pode ver que vai criando aqui os seus balãozinhos, olha, uma hora aqui, outra hora aqui. Assim como a imagem que eu estou deixando do meu jogo prontinho aí para vocês. Bom, eu vou adiantar aqui a minha peça. Quando eu voltar, não se preocupe, eu vou trazer todas as dicas. Quantidade de carreiras que eu trabalhei nos 2 tapetinhos menores, quantidade que eu trabalhei na passadeira. A medida vocês já têm aí, eu já passei no início do vídeo, da passadeira e dos 2 tapetinhos. Mas eu vou trazer a quantidade exata de carreiras que eu trabalhei na passadeira e nos tapetes menores. O bico de acabamento também, tudo tem explicadinho a seguir aí pra vocês, tá bom? Então, eu já volto com mais dicas pra gente finalizar esse lindo jogo de cozinha. Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha peça e vou mostrar para vocês exatamente por quantas carreiras eu trabalhei no tapetinho menor, por quantas carreiras eu trabalhei na passadeira. Que, como eu disse lá no início, o passo a passo é o mesmo, tanto para os tapetes menores como para a passadeira. Expliquei também para vocês fazer o tapete mais largo e no comprimento é só você dar continuidade ao desenho. Então, aqui, a contar a primeira carreirinha somente de pontos altos aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu trabalhei no meu tapete menor uma quantidade de 57 carreiras. E na minha passadeira eu trabalhei um total de 99 carreiras. Estou deixando fotinha aí também para vocês terem uma base. A medida, vocês já sabem, a medida que ficou minha passadeira e os tapetes menores, então a partir de agora você pode acrescentar. Se você quer que esse aqui seja sua passadeira, você vai dar continuidade a mais carreiras. Total de desenhos, tá vendo esses quadradinhos, esses bloquinhos que parecem um balãozinho aqui nesse canto? No meu tapete menor, deu um total de 9 desenhos completos. Vamos contar desse aqui do cantinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nos 2 tapetes menores. E na passadeira, eu fiquei no total de 16 desenhos desses balãozinhos, contando aqui nesse cantinho. 16 desenhos na passadeira, conforme a foto que vocês estão vendo, e 9 desenhos nos 2 tapetinhos menores. E a quantidade de carreiras também já passei para vocês. 57 carreiras nos 2 tapetinhos menores e 99 carreiras na passadeira. Aqui eu tô na minha carreira de número 56, eu vou mostrar para vocês exatamente como que nós vamos finalizar. Porque a carreira de número 57, ela é somente de pontos altos fechados, assim como nós iniciamos a nossa peça, olha. Com uma carreira só de pontos altos. Então, a gente deve finalizar exatamente igual. Percebe-se aqui que a gente tem os balãozinhos completos e aqui, olha, esse todo fechadinho. Então, agora nós vamos finalizar exatamente igual nós iniciamos.
Então, na carreira de número 56 do nosso tapetinho menor, nós vamos finalizar assim como iniciamos. Na passadeira, na penúltima carreira, você vai fazer esse mesmo procedimento. E a última carreira é somente com pontos altos fechados, ok? Então, você pode acrescentar, seguindo o mesmo passo a passo, formando os seus bloquinhos, seguindo a orientação que eu passei de colocar um marcador lá no início. Então, assim, você pode seguir, né, a orientação que eu passei no início, seguindo a repetição dos marcadores, até você chegar na medida que você quer aí para a sua passadeira. É só você dar continuidade. Aí, quando chegar na penúltima carreira, você vai seguir esse passo a passo aqui agora. Ou seja, na carreira de número 56 do meu tapetinho, eu já fiz aqui os 12 pontos altos do meu cantinho, da minha lateral. Na passadeira, vai ser na carreira de número 98 que você vai fazer esse procedimento aqui, tá? 12 pontos altos normal ainda, como iniciamos. 2 correntes. Próximo bloquinho, vou pular 2. E nos próximos, olha, um ponto alto e no próximo mais um. Finalizando totalmente o meu desenho, olha só. Agora, aqui onde eu tenho 10 pontos, que a gente sempre dividia em 2 bloquinhos de 6, não vamos mais dividir. Nós vamos fechar ele ficando com 14 pontos altos, assim como nós fizemos lá no início, lembra? Somente aqui, olha, nesse início a gente fez um bloquinho com 14 pontos altos, olha, os bloquinhos todos com 14 pontos. Depois, não mais, não teve mais, a gente sempre dividia o bloquinho em 2 bloquinhos de 6. Só que agora, para finalizar, a gente vai voltar a fazer o bloquinho de 14 pontos, para fechar o nosso trabalho. Então, feito aqui um bloquinho de 2 pontos, fechei meu desenho, 2 correntes, no espaço, 2 pontos altos. E no bloquinho de 10 pontos da carreira anterior, eu vou fazer ponto sobre ponto. Finalizando aqui, ponto sobre ponto, então, eu já estou no total de 12 pontos altos, tá? Ponto sobre ponto no bloquinho de 10, 2 pontos altos no intervalo. Próximo intervalo, 2 pontos altos. Então, eu fico aqui no total de 14 pontos, assim como lá no início do nosso trabalho. 2 correntes, próximo bloquinho é onde eu estou finalizando. Pulo 2, nos próximos eu faço 1 e 2. Fechando o meu desenho também. 2 correntes, e o mesmo procedimento agora que fizemos os 14 pontos altos. 2 no intervalo. Ponto alto sobre cada ponto aqui no bloquinho de 10 pontos. Finalizando aqui meu bloquinho, ponto sobre ponto, e no intervalo, 2 pontos altos. Assim, eu fecho aqui meu desenho com um total de 14 pontos altos, olha, novamente, igual fizemos neste aqui. E este aqui a gente está finalizando ele. A próxima carreira será só de pontos altos fechado. Então, nós vamos ficar exatamente como nós iniciamos. 2 correntes, mais um bloquinho onde eu estou fechando, pulo 2 pontos, no próximo um ponto alto e no próximo o segundo. Fechando o meu bloquinho. 2 correntes, novamente 14 pontos altos aqui. Seno 2 no intervalo. Ponto alto sobre cada ponto do bloquinho da carreira anterior, que são 10. Então, já vai totalizar um total de 12. Finalizando aqui, ponto sobre ponto, já tenho um total de 12 pontos e 2 no intervalo, ficando com 14 pontos altos. 2 correntes, próximo bloquinho é o último bloquinho que eu vou finalizar, pulo 2, no próximo faço um ponto alto e no próximo o segundo. Certo? Olha, fechando aqui o meu último desenho e os demais ficaram assim, bem fechadinho, com um total de 14 pontos, igual lá no início. 2 correntes e para finalizar aqui meu bloquinho de 12 pontos, sendo 2 aqui no intervalo e ponto sobre ponto. Bom, pessoal, aqui estou finalizando meus últimos pontos, olha, aqui o 11º e o 12º sobre a segunda correntinha, bem aqui no pezinho. 12 pontos altos e finalizamos a nossa peça. Lembrando que na passadeira foram um total de 99 carreiras, então essa daqui é como se fosse a carreira de número 98 da nossa passadeira, certo? E a última agora, somente com pontos altos, a de número 99.
Aqui nos 2 tapetinhos menores, esta é a nossa carreira de número 56 e a próxima agora com pontinhos altos fechados, a carreira de número 57. Para fazer a carreira de pontos altos fechados, eu vou subir ainda 2 correntes, virar o meu trabalho e sigo trabalhando ponto sobre ponto. Chegando aqui aonde eu tenho espaço de correntinhas, eu vou fazer um ponto alto na correntinha, para que o trabalho fique com o acabamento perfeito, igual lá onde nós iniciamos, tá? Então, sempre que chegar onde tem espaço de 2 correntinhas, olha, eu vou laçar o fio, eu vou vir na correntinha, faço um ponto alto em uma correntinha e um ponto alto na outra correntinha, pegando na argolinha. Certo? Então, fica um acabamento mais perfeito, mais bonitinho. Ponto alto à frente, sempre ponto sobre ponto. Novamente, intervalo de correntinha à frente, um ponto alto sobre cada correntinha. Não quer pegar na correntinha? Não tem problema, pode pegar assim por dentro, faz um ponto alto e o segundo. Não tem problema nenhum, tá? É eu que gosto de pegar na argolinha mesmo, o trabalho fica mais firminho e mais acabado. Então, eu pego na correntinha, um ponto alto, e na próxima, pego na correntinha o segundo ponto alto. Tenho um bloquinho agora de 14 pontos à frente, trabalho ponto sobre ponto. E chegando na onde tem espaço de correntinha, trabalho 2 pontos altos. Seguimos assim agora até o final. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui a minha carreirinha somente com pontos altos. Meus últimos pontos aqui a serem trabalhados, ponto sobre ponto. E lembrando que aqui no último ponto é sobre a segunda correntinha, tá, gente? Olha, bem aqui no pezinho, meu último ponto alto. Assim, olha, nossa peça ficou exatamente com o desenho no mesmo formato, conforme nós iniciamos. E outra coisa legal que eu queria falar pra vocês, olha, que o nosso trabalho, ele cresce, gente, retinho, tanto a passadeira como os 2 tapetinhos menores, por toda a extensão do nosso trabalho, tá? Quando você dobra assim, olha, bate certinho, pontinha com pontinha, segue bem retinho. E se vocês observarem o desenho aqui, ó, conforme nós iniciamos, está exatamente igual nós finalizamos aqui. Tanto nos 2 tapetinhos menores, como na nossa passadeira, tá? Agora, nós vamos contornar aqui nosso trabalho, tudo com pontinho baixo, para dar uma estrutura melhor ainda na nossa peça. Então, eu fiz aqui meu último pontinho alto, aliás, perdão. Eu vou entrar por trás desse último ponto, olha, e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu estou bem na direção desta carreira aqui agora. Vou subir 2 correntes, altura de um pontinho baixo. Agora, eu vou contornar com pontos baixos dessa forma. Já tenho meu pontinho baixo nesta carreira e tenho a divisão da carreira. Eu venho na divisão da carreira, bem em cima do pontinho alto, um baixo. Venho na próxima carreira, por trás do pontinho alto, um baixo. Divisão da carreira novamente, em cima, bem no pezinho do ponto alto, um baixo. E seguimos assim por toda essa extensão. Próxima carreira por trás do ponto alto, um baixo. Divisão da carreira, bem no pezinho, um baixo. Próxima carreira por trás do pontinho alto, um baixo. Divisão da carreira, um baixo. Seguimos assim por toda essa extensão, chegando aqui no cantinho, eu venho juntinho com vocês. Bom, gente, já estou chegando aqui no finalzinho, olha, tudo com pontinho baixo. A dica que eu quero trazer para você que tem um ponto muito apertado, não faça esses pontinhos baixos muito apertadinhos. Se você não consegue, use uma agulha de numeração maior, tipo uma de 4 milímetros, para esses pontos ficar mais folgadinho, porque senão pode repuxar o seu trabalho aí, tá? Então, como eu consigo controlar os meus pontos, eu faço eles bem folgadinho nessa parte. Aqui já estou finalizando, olha, um ponto baixo aqui na carreira, um ponto baixo na divisão da carreira, mais uma carreirinha aqui, um ponto baixo sobre o ponto alto, mais uma divisão, um baixo. Cheguei aqui agora na minha última carreira, último pontinho alto, faço um baixo, um detalhe, e aqui no pezinho desse ponto alto eu faço mais um baixo. Então, ou seja, na última carreira, um baixo, e no pezinho do ponto alto, um baixo. Feito isso, finalizou. 2 correntinhas. Vamos virar a nossa peça para estar trabalhando agora nessa lateral menor aqui do nosso trabalho. Tanto nos 2 tapetes menores como na passadeira. Virei o trabalho, eu volto nesse mesmo pezinho do ponto alto onde eu fiz esse último baixo, eu faço
mais um baixo sobre ele. Feito isso, já é o primeiro baixo da lateral menor. Eu venho no próximo ponto alto, um baixo, e sigo, olha, um ponto baixo sobre cada ponto alto. Já vou arrematando esse fiozinho lá do início. Não vamos pular nenhum pontinho. Um ponto baixo sobre cada ponto alto. Olha, fica bem quadradinho, bem certinho aqui a nossa peça. Só isso, gente. Chegou lá no finalzinho da carreira, fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto. Aqui no finalzinho, olha, nesse último ponto alto, que é essa curvinha, você vem bem no pezinho da terceira correntinha e faz um baixo. Feito um baixo, duas correntinhas, vira o trabalho para trabalhar na lateral maior. Faz mais um baixo no mesmo pontinho, assim como acabamos de fazer ali. E segue um ponto baixo na carreira, um ponto baixo na divisão. Um ponto baixo na carreira, um ponto baixo na divisão. O mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui, tá? Então, em todas as curvinhas, é esse procedimento. Um baixo bem no pezinho do ponto alto, duas correntes. Virou, mais um baixo no mesmo ponto. E segue ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou adiantar aqui a minha carreira de pontos baixos e já volto com vocês. Bom, pessoal, já dei a volta em toda a minha peça, estou finalizando aqui. Olha, os cantinhos fica bem retinho, tá? Bem certinho, fazendo da forma que eu expliquei pra vocês. Um pontinho baixo, bem no pezinho desse último ponto alto, duas correntinhas, virou a peça, mais um ponto baixo no mesmo ponto alto ainda, tá? Então, fica bem certinho. Finalizando aqui meus últimos pontos baixos sobre ponto alto, eu tenho aqui ainda esse último ponto alto. Então, bem no pezinho dele, eu faço um ponto baixo também. Duas correntes, vou virar o meu trabalho, fazer mais um ponto baixo sobre o mesmo ponto alto, olha, onde eu fiz esse baixo. Aí, sim, eu vou finalizar, ou seja, onde eu subi as duas correntinhas, bem nessa carreira aqui. Bem no pezinho da segunda correntinha, olha, eu faço um ponto baixíssimo, certo? Fica nessa direção. Bom, agora, pra gente finalizar o nosso acabamento, eu vou subir 3 correntes à altura de um ponto alto. Laço o fio, vem no ponto baixo do lado, o segundo ponto alto, e no ponto baixo do lado, o terceiro ponto alto. Nós vamos fazer agora bloquinhos de 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas de intervalo, vou pular 3 pontos baixos. 1, 2, 3, e no próximo eu inicio mais um bloquinho. Um ponto alto. No próximo ponto baixo, o segundo, e no próximo ponto baixo, o terceiro. Novamente, 3 correntinhas de intervalo, pulo 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e no próximo eu inicio mais um bloquinho. Vamos seguir com bloquinhos por toda a lateral, sempre com um intervalo de 3 correntes, 1, 2 e 3, e pulando 3 pontos. O que que acontece? Quando chega lá no final, vai faltar ponto. Como eu já sei disso, porque eu já fiz a passadeira e já fiz 2 tapetinhos menores, lá no final da peça, eu trabalho 2 pontos altos juntos, em alguns bloquinhos para bater certinho. Então, eu vou trabalhar aqui, chegando ali, eu já venho passando para vocês, tá? E passando a quantidade de bloquinhos também, tanto no tapetinho menor, como na passadeira. Bom, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês, então, a adaptação. Não é difícil, tanto nos 2 tapetes menores como na passadeira, porque eu não sei o tamanho que você vai fazer o seu, você pode fazer maior que o meu, pode acontecer isso, então é muito simples você resolver. Até aqui eu estou com 19 bloquinhos, tá vendo? Não chegou aqui no finalzinho, sobrou ponto aqui no caso, tá? Então, eu vou desmanchar esses últimos 3, eu estou com 19, mas eu vou ficar no total de 20. Eu vou desmanchar esses últimos 3 aqui. E vou fazer 2 pontos altos juntos, olha só. Aqui. Tenho 2 pontos, no mesmo ponto do segundo eu faço mais um, ou seja, um bloquinho. 3 correntes. Pulo 3 pontos de base. 1, 2, 3, no próximo um ponto alto. No próximo eu trabalho 2 juntos, o segundo e o terceiro. Mais um bloquinho. 3 correntes. Pulo 3 pontos, 1, 2, 3, no próximo, 1, 2, 3, no próximo eu faço um ponto, e no próximo eu trabalho 2 juntos, 1 e 2. Mais um bloquinho. 3 correntes, pulo 3 pontos, 1, 2, 3, no próximo, um ponto alto, no próximo, o segundo,
e no próximo o terceiro. Então, eu fico aqui no total de 20 bloquinhos, olha, e bem rente aqui, tá? Na passadeira, o mesmo procedimento. Se você tiver que trabalhar 4 bloquinhos, 2 juntos, trabalhe. O importante é bater aqui certinho a finalização, bem rente. Não importa a quantidade que vai dar, não precisa ser ímpar, não precisa ser par, somente bloquinhos assim bem distribuídos. Então, não interfere em nada você trabalhar em alguns bloquinhos, olha, 2 pontos altos juntos, para você ter o espaço suficiente aqui para trabalhar, tá? Então, nos 2 tapetinhos menores, eu fiquei aqui nessa lateral maior com 20 bloquinhos. E na minha passadeira, nessa lateral maior, eu fiquei com 34 bloquinhos, tá? Agora, aqui na lateral menor, a mesma quantidade de bloquinhos, tanto nos 2 tapetinhos menores, como na nossa passadeira, pois a gente fez na mesma largura. Se você fez mais largo, você vai ficar com mais bloquinhos aí, tá bom? Mas é muito fácil você fazer essa adaptação. Chegou aqui no cantinho, vai virar para entrar na lateral menor, não são 3 correntinhas, são 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Virou, vamos iniciar a lateral menor da nossa peça. Lacei, eu venho bem no pezinho, nesse primeiro pontinho baixo. Tá vendo aqui que eu tenho as 2 correntinhas de intervalo? Aonde a gente fez os pontinhos baixos, então, eu venho nesse primeiro pontinho baixo, bem no pezinho, faço o primeiro ponto alto do bloquinho, no próximo o segundo e no próximo o terceiro. Então, aqui na curva, nosso cantinho fica dessa forma, tá? 5 correntinhas. E seguimos, 3 correntes, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, no próximo inicio mais um bloquinho. 1, 2 e 3. 3 correntinhas, pulo 3 pontos de base, inicio mais um bloquinho. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto novamente junto com vocês. Bom, pessoal, já adiantei aqui também minha lateral menor, vim trazer para vocês verem como que fica. Aqui eu estou com 15 bloquinhos, pulando 3 pontos, 3 correntinhas, normal. E tá vendo que a gente não chegou aqui no cantinho. Então, novamente, eu vou desmanchar os últimos 3, nós vamos ter um total de 16 bloquinhos. Tanto nos 2 tapetes menores, como na nossa passadeira. 16 bloquinhos. Então, vou desmanchar os últimos 3. Vou fazer 2 pontos altos juntos em cada um. Olha aqui, 2 pontos, volto no mesmo pontinho e faço o terceiro. E sigo normal. 3 correntes, pulo 3 pontos, 1, 2, 3. No próximo, 1 ponto alto. E no próximo, eu trabalho 2 juntos. 1 e 2 no mesmo ponto. Mais um bloquinho. 3 correntes, pulo 3 pontos, 1, 2, 3, no próximo 1 ponto alto, e no próximo eu trabalho 2 juntos. Mais um bloquinho. 3 correntes, pulo 3 pontos, 1, 2, 3, e faço os últimos 3 pontos, ou seja, 16 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? 2 e 3. Aí, dá bem aqui no finalzinho, bem no pezinho, fica bem certinho. 16 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? 5 correntes aqui na curva. 1, 2, 3, 4 e 5. Virou o trabalho e vamos trabalhar na lateral maior novamente. O mesmo procedimento que fizemos na parte de baixo. Ou seja, você já se espelha por aqui para ficar certinho lá em cima também. 3 pontos altos, um sobre cada ponto, pula 3 pontos. Aqui já foi 2 juntos, certo? Esse bloquinho eu já fiz 2 juntos, o próximo também eu fiz 2 juntos e o próximo também eu fiz 2 juntos. Então, eu faço igual ali agora, para bater na mesma direção. E vamos ter a mesma quantidade de bloquinhos que fizemos lá na lateral de baixo, ou seja, 20 bloquinhos na lateral de baixo do tapetinho menor. E na passadeira, 34 bloquinhos. Então, já virei 5 correntes. Eu já venho aqui, ó, no primeiro pontinho baixo, um ponto alto. No segundo, o segundo ponto alto. E no próximo, o terceiro ponto alto. Já fiz o meu primeiro bloquinho aqui da lateral maior. 3 correntes, normal, vou pular 3 pontos, 1, 2, 3, e no próximo, olha, eu trabalho 2 pontos altos juntos no bloquinho. Fiz o primeiro e aqui eu trabalho 2 juntos. São 3 bloquinhos que eu trabalhei 2 juntos. 3 correntes, pulo 3 pontos, 1, 2, 3, no próximo, 1 ponto alto, e no próximo, 2 juntos. Já é o segundo bloquinho que eu trabalhei 2 pontos altos juntos.
e sigo. 3 correntes, pulo 3 pontos, tenho mais um bloquinho com 2 pontos juntos. Se você pegar a sua peça e dobrar ela aqui, ó, você vai ver que vai bater certinho os bloquinhos, olha só, na mesma direção que você fez na outra lateral, tá vendo? A curvinha aqui, o primeiro bloquinho, o segundo e o terceiro, tá batendo certinho. Então, é só continuar e vai ficar igualzinho na lateral de baixo. E na lateral de cima, que é essa menor, você vai repetir a mesma sequência que fizemos na lateral menor aqui embaixo. Aonde fez 2 juntos aqui na mesma direção, você faz também e vai dar a mesma quantidade de bloquinhos, tá? Então, eu vou adiantar a minha peça e já volto com vocês. Bom, pessoal, já adiantei aqui minha peça, contornei tudo com os bloquinhos de 3 pontos altos, lembrando que aqui nos cantinhos são 5 correntinhas de intervalo, tá? Nos demais são 3. Agora, aqui meu último cantinho, vou fazer 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Para finalizar, olha, aqui é onde nós iniciamos com o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Bem no pezinho da terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Finalizamos, então, a nossa carreira. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira. Daqui aonde nós finalizamos, nós vamos para o próximo ponto, caminhando com ponto baixíssimo, busco o fio e passo aqui por dentro da laçadinha. No próximo ponto, busco o fio, passo por dentro da laçadinha. Cheguei no intervalo, também eu busco o fio, passo por dentro da laçadinha e estou no intervalo. Subo 3 correntes, altura de um ponto alto, laço no mesmo intervalinho, faço mais 2 pontos altos. Eu fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos. Vou fazer um pontinho picô aqui, 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto alto e prendo com ponto baixo. Laço o fio, volto no mesmo intervalo, mais 3 pontos altos. Ou seja, nós fazemos aqui, ó, nós fizemos, né, um leque de 3 pontos altos, um picô e mais 3 pontos altos. Para dar um charme aqui na minha peça, eu fiz um pontinho baixo pegando bem nesse ponto do meio do meu bloquinho. 1, 2, 3, eu pego aqui no segundo, venho por trás do ponto, ponto baixo, tá? Busco o fio e faço um pontinho baixo. Então, ele fica assim, um ponto baixo em relevo. Laço, venho no próximo intervalo, novamente, repito o meu leque. Um ponto alto, 2 e 3. No terceiro, eu faço o ponto picô. Subo 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto alto e prendo com ponto baixo. Laço, no mesmo intervalo, mais 3 pontos altos. E essa será a nossa repetição por toda essa lateral maior. Fiz aqui mais um bloquinho. Venho no bloquinho de 3 pontos, no do meio, pego por trás do ponto, busco o fio, um pontinho baixo. Então, dá esse charme aqui na nossa peça. Laço, leque com picô e ponto baixo aqui no ponto do meio. Vou adiantar a lateral e já venho mostrando aqui o cantinho como que vai ficar. Bom, pessoal, já estou chegando aqui no final, olha, vim fazendo, fica certinho, tá, gente? Se você achar que o seu vai querer criar babados, então você diminui a quantidade de bloquinhos aqui na parte de baixo, tá? Eu falo isso porque cada um tem uma tensão de ponto, um ponto mais soltinho, um ponto mais apertadinho, então eu dou todas as dicas possíveis. Fiz aqui o último leque, né, aqui do bloquinho, vou fazer aqui um ponto baixo no ponto do meio, pegando por trás do ponto, um ponto baixo. Então, eu já cheguei aqui na onde eu tenho essa alça maior, no canto. Então, nos 4 cantos é dessa mesma forma. Ao invés de 3 pontos no nosso bloquinho, nós vamos fazer 5. Então, eu laço o fio, venho nessa alça maior e já trabalho aqui 5 pontos altos. E aqui o 5º ponto. Feito isso, eu faço 3 correntes para fazer o ponto picô. Venho nas 2 cordinhas do último ponto alto, prendo com ponto baixo. Laço o fio e faço mais 5 pontos no mesmo intervalo. Então, o nosso leque, ele fica um pouco maior aqui no canto, para dar essa abertura, né? Não repuxar aqui o nosso canto. Aqui já é meu 4º ponto e o 5º. 5 pontos, 2, 4, 5, de cada lado do meu leque. Então, nos 4 cantinhos, você vai fazer esse mesmo procedimento, um leque maior. Vem no bloquinho, no ponto do meio, por trás do ponto, um pontinho baixo em relevo. Laço o fio nos próximos, normal, 3 pontos altos, o ponto picô, 3 correntes para formar o ponto picô, volto nas 2 cordinhas do último ponto alto e prendo com ponto baixo. E mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. E lembrando mais uma vez,
Chegando nos cantinhos, que são 4 cantos que nós temos, você faz um leque maior assim, tá? Ponto baixo no ponto do meio do bloquinho, pegando por trás do ponto. Vou adiantar então e já volto finalizando com vocês. Bom, pessoal, já dei a volta aqui em toda a minha peça. Olha como que fica bacana esse acabamento e é bem simplesinho, né? E lembrando mais uma vez, se você quiser, você pode estar adaptando outro bico de acabamento aí na sua peça. Aqui meu último lequezinho do canto com 5 pontos, o picô mais 5 pontos. Tenho 4 e aqui o quinto. Finalizando também aqui, eu ainda venho nesse último bloquinho, onde eu tenho 3 pontos, no do meio, um ponto baixo, pegando por trás do ponto. Meu último ponto baixo, para finalizar, eu venho na terceira correntinha do meu primeiro leque, um ponto baixíssimo. E agora sim, podemos cortar o fio e fazer o nosso arremate. Deixo uma pequena sobrinha, ainda dou um nozinho passando por dentro dessa laçadinha. Com o auxílio de uma agulha mais fininha agora, eu sempre pego uma mais fininha para não repuxar aqui o meu trabalho. Eu levo esse fiozinho para o lado avesso da minha peça, passo por um fiozinho, vou dividir ele em 2 partes. Como é o fio 6, 3 partes para cada lado. Dou uma torcida assim nos fios, passo ainda por um pontinho aqui na parte de trás, dou uns 2 nozinhos, para não repuxar o trabalho lá na frente, eu dou bem de levinho. O excesso eu ainda passo por dentro de alguns pontinhos aqui também, no lado avesso da minha peça. Corto esse excesso que vai sobrar aqui dos fios e dou um pinguinho de cola. Bom, pessoal, então assim eu vou finalizando mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais esse passo a passo. Se você gostou, eu vou pedir para você deixar o like aí, não se esquece, porque me ajuda muito na divulgação e no crescimento do meu canal. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se fizer essa peça linda, eu vou pedir para você me marcar nas redes sociais para que eu possa ver e compartilhar seus lindos trabalhos. Muito obrigada para você que acompanhou até aqui, um grande beijo e até a nossa próxima aula.